E você... Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal que está cultuando aí de casa também. Que prazer é estar na casa de Deus mais um dia, mais uma quarta-feira, para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos para começar o nosso culto.
agradecer a Deus por mais uma semana, estamos no meio dela, e até agora o Senhor tem nos sustentado, amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque estamos na Tua casa, estamos na Tua presença, Deus. Venha falar conosco nesta noite, Deus. Toque o coração das pessoas que está cultuando aqui o Seu nome, ou está cultuando das suas próprias casas, Deus, ou do hospital, da onde quer que esteja, Deus. Coloque as mãos sobre a vida delas e venha falar conosco. Senhor, recebe o nosso louvor aqui, Pai. Estamos fazendo para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, vamos falar o tanto que nós o buscamos e o tanto que nós o queremos, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero. Te quero mais, de domingo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou prosseguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero. Como nós queremos, ó Pai, estar e continuar na Tua presença, ó Deus. Pai, não há privilégio maior do que nós, pequenas criaturas, estarmos diante do nosso Deus que é poderoso. Ó Deus, nesta noite em que nós aqui nos reunimos mais uma vez, Senhor, nesse culto de louvor e oração, ó Deus, nós queremos mais uma vez, estando em oração, Senhor, colocar, ó Pai, aos Teus pés tudo o que tem acontecido conosco, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que são diversas as situações que cada um dos nossos irmãos tem, Senhor, nessa noite para Te apresentar. Ó Deus, eu sei que tem irmãos que para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, estão aqui para agradecer, que estão em casa, Senhor, nesse momento, agradecendo pelas inúmeras bênçãos grandiosas que o Senhor tem concedido, ó Deus, a todos nós. Mas também, Senhor, nós sabemos que tem irmãos agora nesse momento, agradecendo pelas pequenas coisas, ó Deus. E nós queremos colocar isso, ó Deus, aos Teus pés, o nosso agradecimento, Pai, porque Tu és bom, como o nosso pastor diz, o tempo todo. Ó Deus,
E nós queremos colocar tudo isso, Senhor, nas tuas mãos. Mas queremos colocar também, Senhor, aquelas questões que para nós, como humanos imperfeitos, não conseguimos, ó Deus, ver solução, não temos conseguido, ó Deus, encontrar um caminho para solucioná-las, ó Deus. Nós cremos que Tu és um Deus poderoso, um Deus do impossível, e é por isso, ó Deus, que nós queremos nessa noite, Pai, no nome de Jesus, depositar a nossa confiança, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que no tempo certo, no tempo do Senhor, todas as coisas irão acontecer, a Tua vontade será feita. Deus, por isso nós colocamos os nossos irmãos enfermos nas Tuas mãos, Senhor. Todos aqueles, ó Deus, que essa igreja tem incessantemente orado por eles. Ó Deus, nós colocamos também aqueles irmãos, ó Deus, que têm uma situação financeira complicada, Deus, por causa da pandemia. Mas nós queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos, porque nós sabemos que Tu és um Deus provedor, que se preocupa com o que tem na nossa geladeira, que se preocupa, ó Deus, como está a nossa despensa. E é por isso, ó Deus, que nós queremos professar essa confiança em Ti, entregando nas Tuas mãos, Senhor, a condução dos nossos serviços, ó Deus, dos nossos trabalhos, das nossas casas, ó Deus. Nós também, ó Deus, nessa noite, queremos pedir, ó Deus, para que o Senhor desperte no nosso coração cada vez mais, ó Deus, o desejo de Te adorar constantemente. Ó Deus, que ansioso estamos já, Deus, por estar na Tua presença naquele grande dia, Te louvando porque poderoso Tu és. E hoje, nessa noite, eu convido, e é isso tudo que nós colocamos, ó Deus, no nome de Jesus, na Tua presença. E essa noite, eu convido a nós já treinarmos, vamos dizer assim, para estarmos, já que estamos na presença do nosso Deus, e vamos engrandecê-lo, louvando e dizendo que Ele é poderoso. Então, se você também que nos acompanha, que está em casa, vem cantar conosco, vem declarar para esse nosso Deus o quanto Ele é poderoso. Séculos dos séculos.
Nessa noite, no nome de Jesus, que Tu és poderoso, Senhor, sobre todas as coisas. Tu és, ó Deus, um Deus grande, um Deus santo. Ó Deus, toda honra, toda glória, Pai, sejam dadas ao Teu nome, Deus. Amém, Senhor. Ó Senhor, que prazer é, Pai, e que prazer é poder estar aqui, Senhor, Te adorando nesta noite. Ó Deus, o Senhor tem ministrado no meu coração, Senhor, essa busca pela adoração, essa adoração real, verdadeira, desembaraçada, Senhor. E nessa noite, eu peço ao Senhor mais uma vez, ó Deus, esteja trabalhando através do Seu Santo Espírito em cada um de nós, ó Deus, para que nós consigamos entregar, Pai, cotidianamente, uma adoração real, uma adoração verdadeira, Senhor, do nosso coração para Ti. Ó Deus, e é por isso que nessa noite nós queremos clamar, para que o Senhor desperte em nós aquele amor primeiro, aquela paixão, Senhor, nos nossos corações. Ó Deus, e daqueles que ainda não experimentaram isso, ó Deus, que no nome de Jesus, o Teu Santo Espírito possa ir de encontro a essas pessoas nesse momento, Deus, e que o Senhor possa estar quebrantando corações e despertando, Senhor, no nome de Jesus, esse primeiro amor, ó Deus. Ó Deus, nós queremos Te amar verdadeiramente, queremos Te louvar com tudo que nós temos. E é disso que a nossa próxima canção trata. E por isso o meu convite a você, mais uma vez, pode ser repetitivo, mas é importante. Vem cantar conosco. Pare o que você está fazendo, você que nos acompanha através dessa transmissão, e você que aqui está. E vamos louvar ao Senhor de verdade, com também o nosso entendimento. E vamos louvar a Ele. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Estou no meu jardim.
te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, Jesus. Ó Deus, que o Senhor encontre em nós um coração disposto a te adorar. Ó Deus, que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado. Ó Deus, que no nome de Jesus é o nosso pedido essa noite, ó Deus, que nada que porventura esteja acontecendo nas nossas vidas, ó Deus, seja empecilho para que nós possamos entregar a Ti a melhor adoração. Ó Deus, no nome de Jesus, desperta em mim, desperta, ó Deus, nessa igreja, Pai, no nome de Jesus, cada dia mais, ó Deus, o desejo, a necessidade, Pai, a sede de estar na Tua presença, de Te adorar, de ser entregue verdadeiramente, ó Deus. Ó Pai, permita que o Seu Santo Espírito flua aqui nessa noite, continue fluindo, ó Deus, não só nesse momento, ó Deus, mas continue fluindo também durante a palavra do pastor, ó Deus, que o Senhor já esteja tratando os nossos corações através dela, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, fica conosco, Pai, receba a adoração, Senhor, que nós fazemos nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar? A igreja pode sentar. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Nós estamos estudando às quartas-feiras a carta de Pedro, um chamado à santidade, um chamado à vida de santidade. E o capítulo 4 de hoje, o apóstolo, ele nos chama, na verdade, ele nos faz um novo apelo à santidade de vida. A carta de Pedro, nós sabemos que o povo se dispersou, começou-se uma grande perseguição, principalmente através de Nero. O povo dispersou, e nessa dispersação eles começam a pregar a palavra às pessoas por onde eles passam, pelas cidades que eles passam, mas há também no dia a dia algumas dificuldades, algumas lutas, algumas perseguições, e Pedro, ele vai escrever essa carta para motivar esse povo a permanecer firme. Ele vai dizer: permaneçam firmes, porque a salvação que Cristo Jesus dá a vocês, vocês não vão perder. Não importa o que aconteça à sua volta, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, essa salvação vocês não perdem. E ele vai dizer: e vocês não só não perdem, mas vocês devem se posicionar, de forma a buscar a verdade na palavra, de forma a buscar a santificação, essa santificação que o Senhor propõe a cada um de nós, que o Senhor espera de cada um de nós, nas suas atitudes, no seu dia a dia, principalmente com os seus, principalmente no seu trabalho, principalmente na escola, principalmente aonde você está. A sua atitude, a sua vida deve ser regada de santidade.
Esse é um apelo de Pedro, não só para aquele povo que estava disperso, de uma vida de santidade, mas para a gente, para cada um de nós e para a sua igreja. Então, 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Como eu disse, era um tempo de perseguição, era um tempo de sofrimento, era um tempo de luta. Mas Pedro não só percebe, mas ele aponta para aquele povo e diz: esse tempo de perseguição, esse tempo de sofrimento, esse tempo de luta, ele também é um tempo que fortalece a igreja. E quando ele fala de igreja pessoal também. Esse tempo que você passa, aquilo que você está passando, que muitas vezes você chora, muitas vezes você se lamenta, muitas vezes você clama ao Senhor, é um tempo que está servindo para fortalecer você, para fortalecer a sua fé. É um tempo que muitas vezes o Senhor permite para peneirar aqueles que são verdadeiramente ou de fato comprometidos com a obra do Senhor. Porque aquele povo estava disperso e todos eles se denominavam cristãos espalhados e pregando a palavra de Deus. Mas quando nós passamos por um momento em que a dificuldade, a doença, ou às vezes até a proximidade da morte, quando nós não estamos firmes na palavra, quando nós não somos comprometidos com a palavra, comprometidos com o Evangelho, nós tendemos a abandonar, nós tendemos a nos esconder, tendemos a dizer não para Deus. Ele está dizendo, esse tempo também é um tempo de peneirar, para a gente saber quem é de fato cristão, quem é de fato que está comprometido com a palavra. Esse tempo também é um tempo para glorificar o nome do Senhor, para render graças ao Senhor, para dar glórias a Ele, porque tudo que você vai passar, tudo que você está passando, lá no final vai render testemunho, e esse testemunho para glorificar o nome do Senhor. Por isso Pedro vai dizer, olha, fiquem firmes, porque o que você está passando não é vão no Senhor. Fiquem firmes, porque esse tempo não é vão no Senhor. E ele começa o texto, lá no verso 1, dizendo: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro vai relembrar a eles, olha, havia um tempo em que vocês não eram cristãos, havia um tempo em que vocês estavam afastados de Deus, havia um tempo em que vocês estavam no pecado. Mas a partir do momento que vocês tiveram um encontro com Jesus, que vocês entregaram a sua vida a Jesus, vocês disseram não para o pecado. Vocês abandonaram o pecado. Ele está dizendo, tomem cuidado, não voltem para esse pecado, não voltem para a vida passada, mas permaneçam firmes no Evangelho, permaneçam firmes na caminhada. E ele vai dizer, verso 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e os mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. O Evangelho, ele está dizendo, foi pregado a todos. Vocês foram libertos, mas permaneçam firmes, porque vai chegar um dia em que nós vamos prestar contas. E aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem o Evangelho, serão os primeiros. E nós vamos ver mais para frente que ele ainda vai dizer, o que vocês estão passando, o fogo que vocês estão passando,
O momento em que vocês estão passando, esse momento já é um juízo para vocês aqui. Para ver se vocês permanecem firmes na fé ou não. Para ver se a sua fé está firmada em Cristo ou não. Esse tempo que vocês estão passando é um tempo que a sua fé já está sendo provada. O julgamento já está sendo posto. Porque aquele que permanece firme até o fim, esse recebe a coroa da vida. E nessa caminhada, permanecer firme significa permanecer na palavra de Deus. Permanecer diante do Senhor. E ele continua. Verso 5, o verso 5 e 6, ele vai falar dessa prestação de contas. O verso 7, ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O fim de todas as coisas estão próximo. E não só o fim da era, onde Jesus vai voltar e vai nos levar para junto dele, onde nós estaremos a glória junto com o Senhor, o fim de todas as coisas está próximo. Ele está dizendo, o fim desse tempo que você está passando, do que você está passando, das lutas, das perseguições, da dificuldade, esse fim está próximo. Mas enquanto vocês estão passando, ele vai nos dar algum direcionamento. Ele vai nos dar alguns critérios, algo que nós devemos fazer para permanecer nesse período. Ele vai dar alguns conselhos. 7b, ele diz assim: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sejam criteriosos, ou sejam alertas, fiquem alertas, porque a palavra diz que o diabo está ao derredor como um leão que ruge, e ele vai dizer, não só fiquem alertas, mas orai o tempo inteiro, e a palavra vai dizer em Mateus 26, 41, orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito pode até estar pronto, você pode conhecer a palavra inteira, você pode saber o evangelho inteiro, mas a carne é fraca, porque nos é oferecido a todo tempo, o pecado, e esse pecado a qual a carne gosta. Por isso ele vai dizer, fiquem alerta e ore ao Senhor, vigie o tempo inteiro. Verso 8, ele continua, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. João vai dizer que Deus é amor. E se nós dizemos que amamos a Deus e não conseguimos amar o nosso irmão, nós somos mentirosos. O amor que Deus derramou por mim, por você, por cada um de nós naquela cruz, e Ele espera que cada um de nós reflita também esse amor na vida das pessoas, e esse amor refletido na vida das pessoas é um amor a ponto de doar a vida pelo outro, assim como Cristo doou a vida por mim e por você. É ao ponto de dar a vida em prol do outro, a ponto de você ter que orar pela vida do outro, perdoar 70 vezes 7, orar pela vida daquele que vos persegue. Nós falamos semana passada. Pedro olha para aquele povo e diz, agora vocês orem por Nero, para que Deus abençoe Nero. Imagina, alguém que está perseguindo você, alguém que está querendo matar você, e você ainda tem que dobrar o joelho e orar pela vida dele, e pedir que o Senhor abençoe a vida dele. É se doar, é doar a sua vida. Um amor que nos leva a não só dar encorajamento, mas também o outro doando amor, nós recebemos encorajamento. Um amor que é tolerante. Um amor que nos faz tolerar uns aos outros. Porque essa seria a palavra certa. A palavra de Deus fala, suportai-vos uns aos outros. Carreguem a cruz uns dos outros. Carreguem a cruz até daqueles que você não quer carregar, mas carregue, mas ore, mas abençoe. E ele vai dizer,
derrame esse amor na vida das pessoas, ainda que elas estejam querendo matar você. E ele vai continuar, verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Recebam as pessoas com toda a hospitalidade. Recebam as pessoas com todo o amor. Abracem as pessoas, acolham as pessoas. Não importa quem são, não importa se estão chegando agora, mas acolham as pessoas com todo o amor. Mostre a elas que você foi amado por Jesus e você quer derramar esse amor na vida delas também. Por isso, o slogan, uma igreja acolhedora. Uma igreja que olha e recebe essas pessoas e derrama todo esse amor que Cristo derramou na nossa vida, derrama na vida da pessoa. Hospitalidade. Ser hospitaleiro e cuidar das pessoas sem murmuração, sem apontamentos, sem julgamento, sem olhar para a pessoa e dizer o que ela é ou não é, sem ao menos conhecê-la. E ele continua, verso 10. Servi também uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi a todos com o dom que Deus deu a você. Todos nós temos um dom dado por Deus. E ele vai dizer, olha, servi a todos. Esse dom que você tem é para o serviço de todos, não é para o serviço de alguns. É para o serviço de todos da igreja. Nós somos um corpo, Cristo é a cabeça. E cada irmão que compõe, que recebe um dom de Deus, vai compondo esse corpo, vai formando esse corpo. E esse dom é para a edificação da igreja, não é para a edificação própria. Esse dom é para o sustento do corpo, é para a edificação do corpo, para o avanço da igreja. O dom que Deus deu a você é para ser colocado como serviço. Ele vai dizer, olha, um novo apelo à santidade, mas também um novo apelo ao serviço, a se colocar à disposição do Senhor. E ele fala no verso 11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ele vai citar dois dons aqui no verso 11. O primeiro dom, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ele vai citar dois exemplos de dons. Ele vai falar primeiro da palavra. Aquele que tem um dom da palavra, aquele que tem um dom da exortação, aquele que tem um dom de pregar a palavra, aquele que tem um dom do ensino, aquele que tem um dom do aconselhamento, ele vai dizer, olha, se você tem esse dom, faça tudo conforme a palavra de Deus. Aquilo que você fala para as pessoas, aquilo que você prega, é de acordo com a palavra de Deus? Tem fundamento na palavra? Ou está indo de contra a palavra? Ou é só o meu querer, o meu achismo? Se você tem o dom da palavra, use a palavra de Deus como base para esse dom. E ele vai citar um segundo dom. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém tem um dom de servir, sirva. Mas sirva com amor, sirva com humildade, sirva com graça. Não esperando nada em troca. Aliás, você não precisa ter o dom específico do serviço, da ação social, talvez, para você servir. Porque cada um de nós, quando somos chamados por Jesus, nós somos chamados ao serviço da casa do Senhor, ao serviço lá fora, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Quando Jesus está com os apóstolos, ele lava os pés deles, ele diz para cada um deles, da mesma forma que eu fiz a vocês, vocês façam os outros.
da mesma forma que eu servia vocês, porque quem deveria fazer o que Jesus fez era o escravo, era o servo. E Jesus se colocou no lugar do servo, e ele fez. E da mesma forma que eu fiz a vocês, que eu servi a vocês, vocês também devem servir aos outros, com amor, com humildade. Não se colocando acima do outro, não se colocando superior ao outro, mas se colocando como igual, porque todos nós somos iguais perante Cristo Jesus. Porque quando nós estivermos na glória, não vai ter diferença, não vai ter separação, mas todos estaremos iguais, glorificando o nome do Senhor. E ele continua no verso 12, a partir do verso 12, ele faz um apelo à paciência. É como se Pedro estivesse dizendo para a gente, olha, o sofrimento do tempo presente nem se compara à glória futura. Então eu faço um apelo a você para que você tenha mais paciência, para que você exerça mais paciência, porque quando nós precisamos ter paciência, Deus ele nos dá a oportunidade de adquirir essa paciência. E como ele faz isso? Colocando a gente em situações que a gente precisa ter a cada dia mais paciência. Até que você chegue ao tempo e fale assim, hoje o Senhor me deu mais paciência. E aí a partir do verso 12, Pedro diz assim, amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar vocês, como se alguma coisa extraordinária vos estiver acontecendo. Amados, não estranhem a provação que você está passando. Porque nesse texto, do verso 12 ao verso 14, Pedro ele faz uma comparação com o incêndio. E que incêndio é esse? Um incêndio posto em Roma. Nero põe fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos. E ele faz uma comparação com esse incêndio. E não só com esse incêndio, ele vai dizer, olha, não estranhe o fogo ardente. Ele está olhando para aqueles cristãos, ele está dizendo o seguinte, diante da perseguição de Nero, lá em Roma, alguns cristãos foram pegos por Nero. E eles foram colocados em praça pública, e em praça pública eles foram amarrados num pedaço de madeira, jogaram gasolina neles e tocaram fogo neles. E eles foram mortos, vivos, queimados vivos. No meio das ruas, ele pegou e colocou um em cada ponto da rua. Mas qual a intenção de fazer isso? Para iluminar a rua. Não tinha energia naquele tempo. Ele precisava de alguma maneira iluminar a rua. Então ele pega os cristãos, amarra no poste e bota queimando vivo no meio da rua para poder iluminar o caminho. E Pedro vai dizer assim, olha, não estranhe o fogo ardente. Não estranhe aquilo que você está passando, a tribulação, a provação e a perseguição, porque isso é prova da fé que você tem. Ele está apenas provando a realidade da sua fé, ele está apenas provando se você realmente crê em quem você diz que crê. Porque é na prática que isso vai acontecer. Ele está dizendo, olha, eu sei que você está passando por um tempo que não é fácil. Eu sei que tem um monte de gente querendo a sua cabeça, querendo matar você, querendo pôr você no meio do caminho e pôr fogo em você, para você ser morto, ser queimado vivo. Eu sei disso. Mas não se preocupe,
Porque isso que você está passando é apenas uma prova da sua fé, é apenas um teste para a sua fé, para ver se você permanece firme. E não só permanece firme, mas para você entender que esse tempo que você está passando é um tempo que eu estou tratando você. É um tempo que eu estou curando as feridas, é um tempo em que eu estou tratando o seu coração. E ainda que você ache, mas está dando mais ferida, está aparecendo mais ferida. Não, Deus está tratando. Porque vai chegar um tempo em que vai estar cauterizado, vai estar tratado. E você vai olhar para trás e falar assim, não tem mais ferida. Aonde eu achava que estava aparecendo cada vez mais ferida, não tem mais ferida. Está totalmente cauterizado. A orientação que Pedro dá, no verso 14, olha, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro está dizendo, percebam como é baixo o padrão moral do povo, é baixo o padrão moral daquele que vos persegue e quer matar você. Então permaneça na palavra. Nós olhamos para a história do cristianismo, nós olhamos para a história dos cristãos comprometidos com a palavra, eram histórias de perseguições. Homens que eram jogados vivos nas covas dos leões. Homens que eram colocados dentro de tonéis quente, de óleo vivo. Homens, como eu falei aqui, amarrados em pedaços de madeira e colocados no meio da rua, joga gasolina nele e toca fogo, queimados vivos. São pessoas que eram totalmente comprometidas com a palavra e que passaram por grandes perseguições até a morte. E ele está dizendo, vocês também vão passar, porque Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, permaneçam firmes, vocês também vão passar, mas fiquem firmes, porque esse tempo vai passar, e quando passar, você vai ver que nesse tempo também, eu curei você, eu tratei você, eu moldei você para algo ainda maior, porque eu permiti isso. Verso 15 e 16 ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Ele vai dizer, olha, não se culpem por pregar a palavra, não se culpem por seguir a palavra, não se culpem por fazer a vontade de Deus. E não se envergonhem do Evangelho. E aí nos lembra de Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de seguir a palavra de Deus, eu não me envergonho de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, eu não me envergonho. Ele vai dizer, se você sofrer, sofra como cristão, sofra porque você está pregando a palavra, sofra porque você está fazendo a vontade de Deus. Não porque você está fazendo o seu querer, a sua vontade, você está voltando ao pecado, como nós falamos lá no versículo 1. Você está voltando ao pecado, voltando à carnalidade. Sofra sim, mas por causa da palavra de Deus. E saiba que vai ter sofrimento, vai ter perseguição, mas aquele que permanece firme até o fim, esse recebe a coroa da vida. Porque Cristo Jesus, ele não morre à toa naquela cruz, mas ele vence a morte para nos dar vida e vida em abundância. E ele diz ainda, verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Ele vai dizer, olha, o julgamento de Deus, ele passa primeiro pelos que conhecem a palavra, por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que se dizem seguidores de Jesus.
Esse julgamento é primeiro com a gente. Porque ele vai dizer, olha, voltando lá, ele vai dizer, olha, esse sofrimento que vocês passam é um juízo de Deus sobre a sua vida. O que você tem passado é um juízo de Deus sobre a sua vida, para corrigir a sua vida, corrigir os seus pensamentos, os seus achismos, para moldar o seu coração, moldar a sua mente, para se voltar somente para a palavra de Deus e para purificar e santificar você, para que um dia você esteja na glória com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que somente aqueles que estão purificados, santificados, poderão entrar na glória e ver o Senhor. E nesse tempo, ele faz justamente isso, purificar, santificar. Um exemplo disso é quando Jesus nos diz, olha, você tem que amar o seu irmão, não importa quem seja. Você tem que amar, e aí eu fico imaginando Pedro dizendo para aquele povo, vocês precisam amar Nero. Vocês precisam orar por ele, vocês precisam abençoar Nero. Porque o julgamento, ele vem primeiro para a gente que conhece a palavra, o julgamento vem primeiro na nossa vida. Nesse tempo em que a gente passa de provação e tudo mais, mas nesse tempo também ele vem cuidando de nós. Ele vem dizendo para a gente, olha, eu não abandonei você, eu estou com você, permaneça firme, continue caminhando, tendo o seu alvo que é Cristo Jesus. Não desanime, não desista. Ele vai dizer, sinta-se um privilegiado por você estar passando por esse tempo por causa da palavra de Deus, pois Deus está tratando a sua vida, pois Deus está curando, pois Deus está santificando, Deus está restaurando e preparando você para algo muito maior. E aí ele termina no verso 19, com um desafio para a gente. Algo que nós não gostamos, algo que nós não queremos. Aliás, nós queremos estar na glória com o Senhor, mas nós não queremos o que ele vai dizer agora, verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ele vai dizer, encomendem a sua alma agora. Porque o que você está passando, Deus está tratando, Deus está cuidando, Deus está peneirando, Deus está fazendo algo, Deus está curando feridas, Deus está curando o coração. Ele vai dizer, agora, encomende a sua alma, ore a Deus e fala assim, eu estou pronto para ir. Encomende a sua alma, dizendo, Senhor, chegou a minha hora. Olha o que ele fala, e é um desafio para a gente. Porque quando a gente ora a Deus, dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, essa vontade de Deus não é só no dia a dia, na caminhada, mas essa vontade de Deus é também dizer, Senhor, qual é o dia em que eu vou para a glória, que o Senhor vai me chamar para a glória? A gente só quer ir com 150 anos. Mas eu posso ir daqui a pouco, eu posso ir amanhã, eu posso ir a qualquer momento. E ele está dizendo, encomende a sua alma a Deus. Diga, Senhor, eis-me aqui. Se for hoje, que o Senhor me leve. Se for amanhã, que o Senhor me leve. Eu estou pronto para ir, Senhor. Eu estou preparado para ir. E esse é um desafio para a gente. São dois desafios, na verdade. Um de viver uma vida em santidade. De a gente deixar o nosso eu de lado, o nosso pecado que a gente vivia antes, deixar ele para trás e dizer assim, eu não vivo mais essa vida, mas a vida que agora eu vivo é uma vida em Cristo Jesus. E seguir a palavra à risca. Esse é um desafio. E outro desafio é dizer, Senhor, eis-me aqui. Quer me levar? Pode me levar a hora que o Senhor quiser. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, é melhor estar na glória com o Senhor. É muito melhor. E eu fico imaginando que realmente deve ser muito melhor voltar para a casa do Pai. Porque esse tempo que nós estamos aqui é um tempo passageiro. É um tempo, nós somos peregrinos, como a palavra nos diz. Nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra não é nossa. Nós não estamos aqui, nós não fazemos parte desse tempo, dessa terra.
mas nossa terra, nossa casa é lá no céu. E dizer para Deus: Senhor, eu estou pronto para voltar para casa. Isso é um grande desafio para a gente. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Se você sentiu tocado pelo Senhor hoje, ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu estou pronto, Pai, para ir para a glória. Encomende seu espírito ao Senhor. Diga: Senhor, se for da tua vontade, que seja hoje, que seja amanhã, eis-me aqui, Senhor. Que seja feita a tua vontade em mim, que seja feita a tua vontade na minha vida. Pai querido, queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Te agradecer, ó Pai, pelo tratar que o Senhor tem nas nossas vidas. Te agradecer, ó Deus, porque cada momento que vivemos, o Senhor usa para curar, o Senhor usa para moldar, o Senhor usa para refazer. Porque o Senhor olha para a gente e acredita em nós. Porque o Senhor olha para cada um de nós e diz: foi eu que te escolhi. Foi eu que te moldei, foi eu que te dei o dom e eu quero te usar. Que assim seja, Senhor Deus, que o Senhor nos use conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar mais uma vez? Exaltado o seu nome. Terra e Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. A ti, Senhor. A ti. Que o Senhor seja exaltado através da nossa vida, Senhor. A ti nós louvamos, nós bendizemos, nós rendemos graças, Senhor. Pai Santo, que o Senhor nos dê uma semana, ó Deus, de oportunidades para falar do teu amor, da tua palavra, Senhor, de oportunidades de viver o Evangelho, Senhor, verdadeiramente, Senhor. E que sejamos a cada dia tratados por ti, Senhor, para fazermos tudo conforme a tua vontade e o teu querer. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor Deus,
Que a tua poderosa mão continue sobre a tua igreja, nos conduzindo, guardando, Senhor Deus, e nos direcionando para aquilo que é o teu querer, Senhor. Pai, que o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenha certeza, Deus é bom, irmãos, o tempo todo, irmãos.